E aí, beleza? Hoje nós estamos aqui para fazer um teste de temperatura da CG 150. Eu quero saber qual a temperatura máxima que o motor chega na lenta. E para isso nós temos um sensor, né? Um medidor de temperatura que chega a 150 graus. E esse daqui que ele é bem mais preciso, porém ele só chega até 110. Esse daqui ele começa marcando dos 50 graus, né? Então por um tempo ele vai ficar parado. Esse daqui não, ele já vai ficar em tempo real. Então a gente vai ter dois itens aqui para nos ajudar, né? A saber o que está acontecendo com o motor. Essa moto aqui ela é uma flex, né? Acho que é a única 150 start que é flex. E tá no álcool. O álcool a gente sabe que... Opa, o vídeo cortou aqui. A gente sabe que o álcool demora um pouquinho mais para esquentar. Mas vai ser muito bom. Então vou iniciar ligando aqui. Esse termômetro está mostrando 29 graus e esse aqui ainda não está funcionando. Esse fiozinho aqui é só do LED, né? Então o LED não tem a menor necessidade aqui de estar ligado. Vamos ver se a temperatura já começa a mudar. Aqui, pelo que eu entendi, tá marcando 60 graus. São quase 60 graus, enquanto aqui tá 54, né? Cara, já tá quase 10 minutos aqui e a moto não esquentou. Eu vou dar umas aceleradas para ver se aumenta o processo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá bem apareado temperatura. Muito provavelmente está mais quente do que isso, porque o sensor que eu usei aqui, ele está junto com o sensor original da moto. Ele só está encostado lá. Não está medindo realmente a temperatura do óleo da moto. Mas a gente já tem um parâmetro, né? Vamos considerar que a moto está de 80 a 85 graus agora.
Ó, pessoal, agora a gente chegou numa situação que eu nunca tinha chegado antes. Esse marcador aqui chegou a 120 graus. E esse daqui ficou a 102. Esse daqui, ele é super preciso para temperaturas negativas e até 50 graus. Depois disso ele fica meio maluco. Mas eu já tinha testado ele uma vez e ele marcou 110 graus. E depois ele não marca mais. Ele fica... ele desliga, né? Esse daqui tá marcando 120. Já vai fazer uns 30 minutos que tá assim. Essa moto ela chega muito mais. Só que como o sensor ele tá fora do motor, não vai marcar essa temperatura, vai marcar uma estimativa só. Mas você pode ter certeza que essa moto tá de 30 a 35 graus nesse exato momento. Só tendo aquela pistolinha mesmo, né? A laser para saber. E aqui pode deixar mais uns 10 minutos aqui e não vai passar disso. Essa é a exata temperatura que quando a moto chega, ela começa a cortar um pouco o combustível ou fazer alguma coisa no ponto para ela não atingir mais do que essa temperatura. Vamos deixar mais alguns minutos aqui e ver se ela vai ficar estagnada em 120 ou ela vai chegar numa temperatura maior que essa. Mas eu acredito que não. Eu vou deixar mais uns 10 minutos aqui e vamos ver. Pessoal, essa é a temperatura que a moto chegou aí, em 40 minutos ligada, parada, com algumas acelerações. E nesse momento aqui, a moto começou a fazer um barulho um pouquinho esquisito, muito provavelmente pela alta temperatura e não tá recebendo vento, né, para fazer a refrigeração. Esse aqui falhou miseravelmente, ele sempre falha. Coloquei só pra gente ter uma coisinha a mais, mas aqui marcou aqui, ó, quase 125 graus por aí. Quase 130, né? Isso com o sensor fora do motor. Tá só marcando a temperatura da carcaça. O óleo já deve estar numa temperatura muito maior do que isso. Essas motos, elas são motos quentes, né? Mas elas foram feitas para trabalhar assim. E lembrando também mais uma vez que tá no etanol, né? Escapamento original. Tudo originalzinho. E tá com óleo 10W50. E esse é o teste de hoje. Ó, esse aqui marcou a temperatura máxima já. Ele fica assim. Esse foi o teste de hoje. E é claro que todos vocês devem estar se perguntando se não seria mais fácil fazer o teste andando com a moto. Bom, essa aqui foi uma ideia inesperada que eu tive, porque chegou esse aparelhinho para me pôr no Fusca, eu acabei testando na moto antes de fazer a instalação definitiva nele. E eu vou deixar mais um pouco na moto, vou fazer a instalação lá no painel e vamos fazer o teste andando, né? Vamos fazer com gasolina também, né? E assim vai. Então me sigam aí para acompanhar esses testes. Vai ser muito interessante ver qual é o comportamento da moto. E também vou ver se eu consigo pôr o sensor lá dentro, ou até usar o sensor original da moto, só que com a informação aqui no painel. Então segue aí. Vamos lá. Falou!